Alô? Oi. Bom, pessoal, vamos começar aí o Astronomia ao Meio-Dia. A gente vai passar uma listinha de presença, a gente usa para saber assim, quem está vindo, de onde são as pessoas e tal. E também a gente tem uma lista de e-mails, se vocês quiserem receber as notícias sobre os seminários, vocês podem colocar o e-mail dele ali, né? Quem já está na lista não precisa botar, né? Mas se você quiser receber, você pode botar o e-mail. Bom, então hoje quem vai falar é o professor Claudemir Tossato. Ele é professor, acho que desde 98, pelo que eu entendi. Oi? 98, professor? Você é professor desde 98? Ou... Perdão, professor desde 93. 93. Na Unifesp desde 2009. Isso. Então, professor na Unifesp também desde 2009. Ele acho que nesse período todo trabalhando com astronomia, né, filosofia e tal. Filosoficamente, com Kepler especialmente, e hoje ele vai falar então sobre o copernicanismo e a visão de Kuhn e de Lactus. Ok, muito obrigado. Bom dia, né? Quase boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Henrique e à Ariana pelo convite, né? Fico muito honrado, muito satisfeito de poder estar aqui com vocês para podermos conversar um pouquinho. Também quero parabenizar pela organização desses eventos, né? São bem interessantes, né? E agradeço a vocês, né, por estarem aqui, para poderem podemos conversar um pouquinho. Bom, eu pretendo falar sobre copernicanismo na visão de Kuhn e na visão de Lactus. Não vou falar especificamente do copernicanismo, isso é assunto para astrônomos, cosmólogos. O que eu pretendo é trazer duas abordagens filosóficas, né, sobre o copernicanismo. Então, a minha intenção é apresentar, de uma maneira muito rápida, né, não é uma maneira exaustiva, duas visões, duas abordagens filosóficas sobre o copernicanismo. Duas visões, vamos dizer assim, um pouco antagônicas, né? Uma racionalista, como a de Lactus, e outra chamada mais historicista, com alguns elementos não tão racionais assim na escolha de teorias. Ou seja, é uma apresentação rápida sobre duas abordagens filosóficas sobre o copernicanismo. Tudo bem? É essa a intenção da nossa pequena discussão. Antes de passarmos para Kuhn, é interessante nós termos uma rápida noção do problema, né, que está em questão, quando se iniciam os trabalhos de Thomas Kuhn. Antes de Thomas Kuhn, não que ele seja o primeiro, mas foi ele que de uma maneira mais forte trouxe essas questões para a discussão. Antes de Thomas Kuhn, a visão de história da ciência, nesse caso, história da astronomia também, era vista de uma forma, a história como um desenvolvimento linear, né, de acontecimentos. É como se nós saíssemos desde os primórdios e todo o nosso conhecimento fosse acumulado, né, sendo que um conhecimento era causa de outro conhecimento. Ou um conhecimento geraria outro conhecimento. Isso é dito em termos históricos uma visão linear ou continuista, né? A história é contínua, o desenvolvimento é contínuo. Saímos do zero e chegamos ao atual estágio. Acumulativo, perfeito. Conhecimento acumulativo. Vamos acumulando conhecimentos sempre com relação do anterior com o posterior, ou com o atual. E o atual com o seguinte. Enfim, é um conhecimento, ele é acumulativo, um conhecimento linear. Esse é o problema que Thomas Kuhn, não vou ficar lendo isso para não ficar exaustivo, viu e não aceitou. Duas posturas básicas antes de Thomas Kuhn. A postura nessa história linear, a do positivismo lógico, que o conhecimento é dado fundamentalmente por indução, conhecimento indutivo, e que as nossas hipóteses podem ser verificadas por qualquer indivíduo. E a visão de Karl Popper, conhecimento se dá mediante o falibilismo, não pela verificação, mas pelo falseamento de teorias, de modo que nossas hipóteses científicas são, com o tempo, falseadas e teremos hipóteses com um conteúdo empírico maior ao longo do seu desenvolvimento do conhecimento.
qualquer forma, seja uma postura ou outra, o positivismo ou de Popper, a visão é cumulativa. É a visão de conhecimento crescendo frequentemente. Kuhn vai contra essas duas posturas. Na sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1962, o Kuhn tem a seguinte tese: o indutivismo ou o falibilismo não suportam o exame histórico. Então essa é a tese central de Kuhn, historicismo. Né? A visão acumulativa da ciência, do conhecimento, não suporta o exame histórico. Ou seja, se nós olharmos para a história, veremos que não há esse período de linearidade, ou esses períodos de linearidade. Não que o indutivismo ou a visão de Popper não faziam história. História, sim, faziam, mas uma história acumulativa. O que o Kuhn quer defende é que o exame histórico mostra que não se segue essa visão acumulativa. Esse é o ponto central para Kuhn. Esse é o ponto central, então, em Kuhn. A visão histórica, ou seja, a análise histórica, não permite corroborar a ideia de que o nosso conhecimento se dá por acumulação. Teremos saltos. Essa é a ideia. Saltos não, rupturas. Para Kuhn, a ciência segue as seguintes etapas. Esse é o esquema básico, né, de Thomas Kuhn. A ciência existe, para qualquer ciência, existe o período que ele chama de pré-paradigmático. Vamos falar um pouco sobre ele. Depois o período da estipulação de um paradigma. Depois o período da ciência normal. Período de crise, um período de revolução. A estipulação de um novo paradigma, uma nova ciência normal, uma nova crise e assim subsequentemente. O período pré-paradigmático é um período marcado pela falta, como já diz o nome, né? Falta de paradigma. Não há um paradigma que organize o nosso conhecimento. É como que o conhecimento fosse feito de uma forma aleatória ou sem qualquer guia que conduzisse o caminho científico. Quando eu digo qualquer guia, não há uma estipulação metafísica, uma estipulação metodológica, nem uma estipulação teórica. É como se o conhecimento fosse dado de uma forma desorganizada, vamos dizer assim. Né? Tendo esse período, após esse período pré-paradigmático, Kuhn considera que existe o período base, o período fundamental paradigmático, em que a ciência ela é organizada. O conceito básico de Kuhn para a organização da ciência é o de paradigma. Isto é, a ciência torna-se organizada quando a comunidade científica aceita um paradigma como guia para as suas pesquisas. É o paradigma que seleciona os problemas, seleciona as teorias a serem utilizadas para o desenvolvimento do conhecimento. Bom, a noção de paradigma é complexa, não vou ficar tratando muito disso. Né? Existem vários autores que discutem o que é paradigma, mas a noção mais desenvolvida de Kuhn para paradigma está na segunda edição da Estrutura das Revoluções Científicas, da obra de 1970, onde ele considera paradigma como matriz disciplinar. Disciplinar porque se refere a uma posse comum aos praticantes de uma disciplina particular, e matriz porque é composta de elementos ordenados de várias espécies, cada um deles exigindo uma determinação mais pormenorizada. De qualquer forma. Oi? Ele orienta o processo. Isso, dentro da ciência normal. E quando chegarmos na ciência normal, nós veremos que na ciência normal existe o processo cumulativo. Tudo bem? É na ciência normal que tem aquele período acumulativo que os indutivistas ou os popperianos defendem. Mas o problema não é esse, o problema é que são substituídos os paradigmas. Então nós vamos ter vários tipos de ciência normal, cada uma de uma forma, vamos dizer assim, diferente. O paradigma, ele tem como seguintes características, ou funções, perdão. Primeiro, ele admite um núcleo que vai coordenar as leis e as teorias que fazem parte do paradigma. Bom, por exemplo, já vamos falar um pouquinho do copernicanismo. O paradigma copernicano, né? O paradigma de que a Terra é um planeta como qualquer outro planeta, que o Sol está no centro do movimento. Esse seria o paradigma, e nós vamos falar um pouco deles aqui.
Esse paradigma, esse núcleo, né, permite designar modos de aplicabilidade de técnicas para a resolução de problemas, que vai ser função da ciência normal, que são a aplicação das leis que pertencem ao paradigma para a construção de técnicas. Uma outra... Vou utilizar este aqui, né? Essa luzinha aqui. A orientação metafísica, isso é fundamental, porque ela possibilita ao cientista que trabalha com o paradigma ter condições para a compreensão de situações que parecem confusas. A Terra girando em torno do Sol é uma maneira de você organizar o universo. Ainda mais naquele período que você não tinha como comprová-lo de uma maneira, vamos dizer assim, empírica. Ela organiza ou dar as condições para que você possa ter inteligibilidade, ou dar inteligibilidade ao universo. O que eu fiz aqui? Perdão. Ela também dá uma orientação metodológica. O paradigma também permite você elaborar metodologias distintas. E para quando a ciência está num estágio desenvolvido, admitido apenas um paradigma. Tendo paradigma, ou seja, a comunidade científica tendo um paradigma, é possível nós termos a ciência normal, né? Que o Ademir falou. Ciência normal tem como seguintes características: aumentar a precisão entre a agregação das observações com os cálculos derivados do paradigma. A questão é o desenvolvimento do paradigma. Estender o escopo por exemplo, as leis de Kepler, as leis de Newton, as leis de Galileu, etc. Estender o escopo do paradigma para descobrir outros fenômenos, ou seja, o paradigma é uma promessa, né, para o desenvolvimento do saber. Determina valores para as constantes universais, formula leis quantitativas que estejam articuladas com o paradigma e decide quais modos alternativos para aplicar o paradigma para novas áreas de interesse. Bom, não vamos ficar lá falando de todos esses elementos, né? A função da ciência normal. A principal característica da ciência normal é auxiliar o paradigma na sua relação com o conhecimento da natureza. Como diz o Thomas Kuhn, isso aqui, perdão, está faltando as aspas. Por outro lado, na ciência, diz o Thomas Kuhn, um paradigma raramente é suscetível de reprodução, tal como uma decisão judicial aceita no direito costumeiro. O paradigma é um objeto a ser melhor articulado e precisado em condições novas ou mais rigorosas. De início, o sucesso de um paradigma, seja a análise aristotélica do movimento, ou os cálculos ptolomaicos das posições planetárias, ou o emprego da balança por Lavoisier, ou da matematização do campo eletromagnético por Maxwell, é em grande parte uma promessa. Promessa. Paradigma é uma promessa de sucesso que pode ser descoberta em exemplos selecionados e ainda incompletos. E a ciência normal consiste na atualização dessa promessa. O copernicanismo é uma promessa, vamos dizer assim, na visão de Thomas. Foi uma promessa, na visão de Thomas. Uma promessa de que haveria boas possibilidades de desenvolvimento da astronomia e da cosmologia, utilizando-se a ideia de que a Terra é um planeta, assim como os outros planetas que movimentam ao redor do Sol. Essa é uma promessa para os adeptos do paradigma. Veja, não é uma verdade, é uma promessa. Uma promessa de que teremos bons resultados, vamos dizer assim, utilizando-se desse paradigma. E a ciência normal, ela atualiza essa promessa, a atualização que se obtém ampliando-se o conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como particularmente relevantes, aumentando-se a correlação entre os fatos e as predições do paradigma e articulando-se ainda mais o próprio paradigma. A ciência normal, ela desenvolve o paradigma. Pegando Copérnico. Terra move-se ao redor do Sol. Sol é o centro do universo. Mas para Copérnico ainda ele estava preso ao axioma platônico da circularidade e uniformidade. Os trabalhos subsequentes, Galileu, principalmente Kepler na questão do axioma, foi o quê? Na visão de Kuhn, o desenvolvimento do paradigma copernicano.
Ou seja, as órbitas não são circulares, são elípticas. Com Galileu, você tem aqui a possibilidade de discutir que as leis, a Terra pode se mover e explicar a questão do movimento terrestre. Ou seja, né, porque se a Terra se move, né, o argumento clássico, né, do Tycho Brahe, se a Terra se move, se nós lançássemos um objeto de uma torre, né, com o movimento da Terra, quando a torre chegasse, a pedra chegasse ao pé da torre, a Terra teria se movido. Né? Isso não acontece. Fenomenologicamente, nós não observamos isso. O Galileu desenvolve toda uma argumentação para dar plausibilidade para que haja a explicação do movimento da Terra de acordo com os fenômenos que nós observamos. Enfim, a ciência normal ela vai desenvolver a ideia nascente, né, do paradigma. Em síntese, a ciência normal é uma atividade de resolução de problemas, como disse Thomas Kuhn, esse é o termo que ele gosta de utilizar, resolução de problemas. Ou de quebra-cabeças, como ele caracterizou na primeira edição. O paradigma deve fornecer as condições para que o cientista que trabalha com a ciência normal resolva os problemas. Fracasso nessa fase é um fracasso pessoal do cientista e não do paradigma. Também o cientista não pode ser um crítico do paradigma. Uma caracterização que Thomas Kuhn dá para a ciência normal é que quem trabalha com a ciência normal não é um crítico do paradigma. Não se critica que a Terra move-se ao redor do Sol. Isso é num período de crise, como vamos ver à frente. Dentro da ciência normal, você aceita os paradigmas. Você não é crítico do paradigma, você é acrítico do paradigma. E como ele diz, né, isso aí é a ciência que é feita no dia a dia, né, nos laboratórios, etc. Crise e revolução. Mas quando surgem anomalias, né, não qualquer anomalia, né, que levam a ciência normal a um período de crise, leva depois a mudança do paradigma. Mas não são apenas com anomalias isoladas que isto ocorre, mas com um conjunto específico de condições que determinam a ruptura com o paradigma. Aí vem a noção, né, que é ruptura. Né? Período central dentro da estrutura das revoluções científicas é o período de crise. Um período em que o paradigma ele já não consegue mais dar conta de certas anomalias e começa-se um período de questionamento do paradigma. Somente com anomalias que atacam seriamente o paradigma e que suportam as tentativas dos cientistas presos aos paradigmas. Exemplo, cometa, isso aqui. Exemplo, os cometas. Perdão. Os cometas que colocaram a divisão aristotélica entre mundos em forte questionamento. E após isso, seu abandono. Antigamente acreditava-se, né, que os cometas eram fenômenos atmosféricos, né, não eram fenômenos celestes. Né. Com Tycho Brahe, né, foi possível questionar essa ideia de que os planetas seriam fenômenos atmosféricos, os cometas são fenômenos celestes. Isso colocou em dúvida essa anomalia, vamos dizer assim, foi um forte indício, né, para romper com a divisão, ou para tentar romper, não que se rompe de uma forma abrupta, mas romper com a ideia de que há um mundo dividido, dois mundos, né, divididos, mundos aristotélicos. Outros fatores, como necessidades essenciais, aí entra o problema que vai vir depois, a visão do Lactus, né, que a gente vai ver, na crítica que ele faz ao Kuhn. Outros fatores, como necessidades sociais, como o calendário na época de Copérnico, poderam influenciar nessa crise. Ou seja, um período de crise é quando existem muitas anomalias, que o paradigma já não consegue dar conta, e também por pressões sociais que acabam levando ao abandono do paradigma. Com o desenvolvimento do período de crise, os cientistas começam a debater questões metafísicas e filosóficas, tentando defender suas posições. A crise se desenvolve quando os cientistas já não conseguem adequar qualquer coisa ao antigo paradigma, provém o período de revolução.
E aí nós partimos para um período de revolução. Ou seja, só retomando esse ponto, com o desenvolvimento do período de crise, aí sim começa a haver uma questão, o debate, né, de questões metafísicas, filosóficas. Né? Claro que o Thomas Kuhn ele pega períodos muito específicos da história, né, períodos de revolução mesmo, né, copernicanismo, mecânica quântica, teoria da relatividade, ótica de Newton. Ele pega esses grandes períodos, né, da história da ciência para mostrar que nesses períodos houve um grande debate na comunidade científica que levou ao abandono de um antigo paradigma para a aceitação de um novo paradigma. O que muda todo, né? Muda toda a visão de mundo. Né? Com o novo paradigma, a crise atinge um grau elevado. E aí sim, começa a haver desenvolvimentos, vamos dizer assim, mudanças na base do paradigma. Questionamentos sobre a base do paradigma. Os paradigmas começam a entender o mundo de maneiras distintas. Exemplo, paradigma aristotélico de mundos divididos em regiões distintas, mundo heterogêneo. Para um mundo copernicano, que é um mundo uniforme, homogêneo, sem divisões em camadas ou dignidades. Para a visão de Thomas Kuhn, isso são mundos distintos. Né? O mundo aristotélico é um mundo distinto do mundo copernicano. Não é simplesmente a substituição de uma hipótese por outra. Numa visão popperiana, sim, é uma substituição de uma hipótese por outra. Substitui a hipótese geocêntrica pela hipótese heliocêntrica. Mas, na visão de Thomas Kuhn, não. Na visão de Thomas Kuhn, é o mesmo mundo com duas abordagens diferentes. Então, teríamos dois mundos metafísicos diferentes. As questões tornam-se legítimas ou não de acordo com o paradigma. Essa é outra posição de Thomas Kuhn. Como questionar os paradigmas? Né? Não podemos questionar os paradigmas dentro de um outro paradigma, por uma visão de um outro paradigma. Por exemplo, não, aí vem a noção de incomensurabilidade. Nós não podemos criticar o paradigma geocêntrico pelo paradigma heliocêntrico, que são mundos diferentes. Não é a mesma visão de mundo. São visões diferentes. Nesse sentido, não tem como, segundo Thomas Kuhn, não tem como fazer um julgamento. Não tem, incomensurável. Né? Não tem uma medida comum que possa julgar esses dois paradigmas. O julgamento se dará por valores internos ao paradigma. Da metafísica do paradigma. Nesse sentido, vamos ver rapidamente o copernicanismo para Thomas Kuhn. Distintamente da visão tradicional de sua época, Kuhn entende o copernicanismo como distinto e não comensurável com o geocentrismo. Então, esse é o ponto, né, da nossa abordagem. Como são paradigmas distintos, não há maneiras de julgá-los em termos de uma medida neutra. Esse é o ponto da visão de Kuhn. Três distinções rápidas, só para entendermos. Uma distinção metafísica. No paradigma geocêntrico, há dois mundos. Para Aristóteles existem dois mundos. Ou o mundo celeste, com seu movimento natural, circular e uniforme, e o éter como elemento que rege este mundo, o terrestre, com movimento retilíneo, como o movimento natural. E a teoria aristotélica dos quatro elementos. Então essa seria a base, vamos dizer assim, da cosmologia aristotélica. Por outro lado, também há uma metodologia diferente da copernicana. Na astronomia geocêntrica, há uma distinção entre a física celeste, na qual impera-se o instrumentalismo, com a física terrestre, na qual rege o realismo. Sem entrar em discussão sobre esses dois aspectos, mas são metodologias diferentes, aplicadas a dois mundos diferentes. Ou seja, nós temos dois mundos na visão aristotélica, né? O mundo celeste e o mundo terrestre. Cada um com movimentos distintos e cada um com uma física distinta. E a impossibilidade de matematizar os fenômenos terrestres. Esse é um ponto também
característico da abordagem aristotélica. No paradigma heliocêntrico, por outro lado, nós temos uma outra metafísica. Não temos mais dois mundos. Se na física, no mundo aristotélico nós tínhamos dois mundos, no mundo copernicano é um mundo só. O celeste e o terrestre. Tanto assim que as leis servem tanto para cá quanto para lá. Certo? Tanto para a terra quanto para o céu. Na qual as leis servem tanto para os fenômenos celestes como aos terrestres. Não há distinção entre um mundo perfeito, como era na visão aristotélica, um mundo celeste, e um mundo imperfeito, tal qual como o nosso, na visão aristotélica. O mundo, ele é não heterogêneo, ele é homogêneo. Uma mesma metodologia para esses dois mundos e a possibilidade de matematizar o mundo. Isso é uma das marcas do copernicanismo e depois com Newton. Matematizar os fenômenos celestes e terrestres. Bom, isso aqui é só alguma ilustração, né? No universo de Aristóteles, o Sol, a Terra, né? Não, perdão, esse aqui é o copernicano. Aqui. No universo aristotélico, rapidamente, nós temos aqui dois mundos, só para ilustrar, dois mundos, o terrestre, guiado pelos quatro elementos, fogo, terra, água e ar, dividido pela esfera da região da Lua, e aqui sim, o mundo supralunar, até chegar às estrelas fixas, né, etc. E tal, o primeiro motor, e na qual aqui temos o movimento circular e uniforme como fundamental. Aqui na região terrestre, nós temos apenas o movimento circular como natural, como fundamental. No mundo copernicano, já não temos essa divisão. É um mundo não heterogêneo, não dividido, mas um mundo homogêneo. Isso aqui, então, eu vou falar da questão da retrogradação. Ptolomeu foi, como diz Thomas Kuhn, Ptolomeu foi bem sucedido na determinação dos movimentos das estrelas, isso é o Thomas Kuhn que diz, e dos planetas, mas nunca conseguiu uma adequação precisa com os dados disponíveis. Seguidores de Ptolomeu serviram-se de seus modelos para os problemas de pesquisa por muito tempo, para a ciência astronômica normal, quando de uma discrepância, os astrônomos reduziram os círculos de sua teoria. Mas, com o decorrer do tempo, alguém que examinasse o resultado acabado do esforço de pesquisa normal de muitos astrônomos poderia observar que a complexidade da astronomia estava aumentando mais rapidamente que sua precisão e que as discrepâncias corrigidas em um ponto provavelmente reapareceriam em outro. Isto se deu por um longo tempo e o seu reconhecimento foi um pré-requisito para a rejeição de Ptolomeu por parte de Copérnico. Adiantando um pouco por uma questão de tempo, né? Isso que vai importar para nós. Mas a mudança de um paradigma para o outro foi dada também por uma base de fé, segundo Thomas Kuhn. A crise somente não é suficiente, ou seja, os problemas técnicos, vamos dizer assim, que o geocentrismo não conseguiria resolver. É igualmente necessário que exista uma base para a fé no candidato específico escolhido, embora não precise ser nem racional, nem correto. Esse é o problema central de Thomas Kuhn. É o irracionalismo que ele traz. Deve haver algo que pelo menos faça alguns cientistas sentirem que a nova proposta está no caminho certo e em alguns casos somente considerações estéticas, pessoais e inarticuladas podem realizar isso. Homens foram convertidos por essas considerações em épocas nas quais a maioria dos argumentos técnicos apontava na outra direção. Nem a teoria astronômica de Copérnico, nem a teoria da matéria de de Broglie possuíam muitos outros atrativos significativos quando foram apresentados. O que o Thomas Kuhn quer dizer é que a filosofia da ciência de Kuhn traz o problema da possibilidade de escolhas científicas não serem racionais, entre aspas,
existe um elemento de racionalidade, mas nem toda escolha, toda mudança é somente racional. Esse é o ponto que o Lakatos vai criticar duramente. Isto é, pode haver elementos não científicos que determinem as escolhas científicas, tais como estéticos, sociais, psicológicos, etc. Por exemplo, o Thomas Kuhn diz que a grande adoração de Copérnico pelo Sol, né, uma tradição renascentista, ou fez que ele colocasse o Sol como centro do universo. Nesse sentido, a filosofia de Lakatos é uma resposta ao possível irracionalismo, entre aspas, kuhniano. É só um parênteses, antes de passarmos para Lakatos. O Kuhn nunca se considerou um irracionalista, né? Ele disse que foi mal compreendido, que não tinha esse cunho de irracionalismo em sua filosofia. Esse problema leva a Lakatos. Lakatos foi um grande crítico de Thomas Kuhn, não foi o principal, acho que o principal foi Lauda, mas o Lakatos procurou resgatar o caráter de racionalidade, né? Ou seja, que as escolhas científicas são racionais, somente racionais. Não existem elementos irracionais. Irracionais, quando eu digo, não são irracionais no sentido de irracionalidade bruta, né? Digo irracionais no sentido de que não segue a racionalidade científica, né? Ou seja, fatores externos, não fatores internos apenas, mas fatores externos influenciam na escolha de uma ciência. É isso que é o ponto. Pode ser social, pressão social, pode ser por crenças, pode ser por fatores psicológicos, etc. Esse é o ponto do irracionalismo. Para Lakatos, o principal problema da filosofia da ciência é explicar as condições universais sob as quais uma teoria é científica. Isso na visão de um comentador de Lowes, né? Isto é, um problema relacionado à questão da racionalidade científica. Então, para Lakatos, a principal questão é da racionalidade científica. Determinar as condições pelas quais uma teoria está ligada aos critérios racionais do debate científico. Para Lakatos, existem critérios racionais para a aceitação e escolha das teorias científicas. E esses critérios têm como alicerce a metodologia científica utilizada, que admite uma espécie de aproximação com a verdade ou com a realidade científica. E essa metodologia que o Lakatos desenvolve, ou seja, a dele é a melhor, é a metodologia do programa de investigação científica, que visa a aproximação com a realidade científica, ou seja, explicar a prática científica como uma metodologia que se aproxima com a realidade do mundo. Ele tem uma tese epistemológica histórica, ou seja, ele tenta responder a Thomas Kuhn no terreno de Thomas Kuhn, na história, né? Algo que o Popper não se preocupou, os positivistas não se preocuparam. Trabalhar com a história. Lakatos procura trabalhar com a história e mostrar que há racionalidade nas escolhas científicas. Esse é o ponto central. Ele tem, então, a tese metodológica histórica, ciência progride pela competição de programas. Então, não é mais uma questão de mudanças de paradigmas incomensuráveis, como seria em Thomas Kuhn, mas pela competição, vamos dizer assim, entre programas. E a tese metodológica, que existe um critério progressivo para os programas, envolvendo uma maior coerência e a determinação de novas preços. A metodologia lacatosiana, ou lacatiana, é demarcacionista, na qual ele procura uma definição universal de progresso, que visa não estar sujeita às críticas relativistas dadas aos critérios de demarcação positivista. Mas isso aqui não vem ao nosso caso. Os elementos. Para Lakatos, a ciência vai se desenvolver por uma série de crescimentos que mantém certas continuidades. Portanto, a história ainda vai manter uma racionalidade, uma continuidade. A história mostra uma continuidade, nos seus desenvolvimentos. Para isso, ele elabora dois elementos fundamentais, que ele chama de heurística negativa, que elabora os caminhos de pesquisa que devem ser evitados, e a heurística positiva, os caminhos que devem ser procurados. Ele estipula, eu não fiz um mapa, deveria ter feito uma animação, mas bom, para Lakatos,
Um programa de pesquisa científica, ele é caracterizado pelo núcleo. A heurística negativa do programa nos proíbe dirigir o modus tollens, é o falseamento, né, popperiano, para o núcleo. Ou seja, não podemos falsear o núcleo. Ao invés disso, precisamos utilizar o nosso engenho para articular ou mesmo inventar hipóteses auxiliares que formam um cinto de proteção em torno do núcleo. E precisamos redirigir o falseamento no modus tollens para elas. É esse cinto de proteção de hipóteses auxiliares que tem de suportar o impacto dos testes e ir se ajustando e reajustando, ou mesmo ser completamente substituído para fortalecer o núcleo, assim fortalecer. O programa de pesquisa será bem sucedido se tudo isso conduzir a uma transferência progressiva de problemas, porém mal sucedido conduzir a uma transferência degenerativa de problemas. Então veja, o principal componente que nós temos aqui é o núcleo duro. É aquilo que deve ser protegido. No caso do copernicanismo, as teses de centralidade do Sol e de movimentos da Terra. Esse núcleo deve ser protegido. Ele não pode ser questionado. Ele é irrefutável por uma decisão metodológica dos cientistas. Por que ele não pode ser... E esse é o ponto. Por que ele não pode ser refutado? Porque a comunidade científica não refuta. A comunidade científica o desenvolve. A comunidade científica não questiona o núcleo duro. O que ela faz é... Não falseamos o núcleo duro. Assim, no copernicanismo, não podemos falsear as hipóteses centrais de movimento da Terra e centralidade do Sol. Elas são irrefutáveis para aquele que admite o copernicanismo. Por outro lado, criamos um escudo protetor de hipóteses auxiliares, e daí o caráter de articular e inventar hipóteses que visam salvaguardar o núcleo duro. Mas essas hipóteses podem ser testadas, podendo aplicar o teste de falseamento para elas. Por exemplo, as leis de Kepler e as de Galileu. Elas podem ser entendidas como essas hipóteses. Se elas não funcionassem, elas seriam substituídas. Não seriam substituídas as teses centrais. Esse é o núcleo duro que não se modifica. O núcleo duro que não se modifica. Mas o cinto protetor, ele se modifica. Ele, sim, está sujeito ao falseamento. E também a hipótese... Bom, isso aí não... É a heurística positiva. Então, essa heurística negativa... Isso vimos a heurística negativa, que pode ser falseada. A positiva especifica o núcleo do programa, que é irrefutável por uma decisão metodológica dos seus protagonistas. A heurística positiva consiste num conjunto parcialmente articulado de sugestões ou palpites sobre como mudar ou desenvolver as variantes refutáveis. O programa de pesquisa e sobre como modificar e sofisticar o cinto de proteção refutável. A heurística positiva tem um caráter metafísico. Ela trata de conteúdos que auxiliam o desenvolvimento. Por exemplo, o uso das matemáticas. Ela faz parte da ciência moderna. Ela faz parte do conjunto da heurística positiva. Por essa passagem de Lakatos, vemos, então, que um programa de pesquisa tem como principal função proteger o núcleo duro, inviolável e irrefutável. A heurística negativa serve como proteção e a parte do programa em que se desenvolve as pesquisas. Procura desenvolver o programa, o núcleo duro. Elaborar conjecturas que são refutáveis, que podem ser substituídas. E a heurística positiva é a parte que desenvolve técnicas e modelos para o desenvolvimento do programa. E questão da aceitação e negação de programa. Então, como é que nós aceitamos ou negamos um programa? As teorias que contêm o programa, está errado lá, o acento está errado, podem ser refutadas, mas o abandono inteiro do programa é algo que é mais complexo. Isso envolve a questão dos termos progressivo e degenerativo. E aí parto para a parte final da apresentação. Segundo Lakatos, os programas de pesquisa podem ser progressivos e degenerativos e podem ser designados como da seguinte forma. Eu não vou fazer é muito longa.
Tendo especificado que a unidade da ciência em completo desenvolvimento é um programa de investigação, passarei agora a estabelecer as leis para apreciação de programas. Esse é o Lactus que escreve. Um programa de investigação é ou progressivo ou degenerativo. É teoricamente progressivo se cada modificação conduz a novas e inesperadas predições. E é empiricamente progressivo se pelo menos algumas dessas novas predições forem corroboradas. É sempre fácil, E o programa é degenerativo, tais manobras são ad hoc, e o programa é degenerativo, a menos que elas expliquem não só os fatos dados que visam explicar, mas predigam também algum fato novo. Então nós temos teoricamente progressivo. É o programa que tem novas e inesperadas predições, e é empiricamente progressivo se algumas dessas novas predições foram corroboradas. E ele é degenerativo quando se utilizam de manobras ad hoc, exceto se essas levarem a predizer algo novo. Isso determina a aceitação ou não de programas de pesquisa. E aqui, finalizando, os modelos de Ptolomeu para os movimentos dos planetas já estavam desgastados, isso na visão de Lactus, pelo uso de expedientes ad hoc, como o equante. Segundo Lactus, tanto Ptolomeu quanto Copérnico tinham um compromisso com o axioma platônico que pode ser entendido como núcleo duro. Mas as hipóteses de centralidade da Terra em Ptolomeu e centralidade do Sol em Copérnico apresentavam distinções justamente porque a primeira estava em fase de degeneração. Então, na visão de Lactus, o geocentrismo estava degenerado. Ele era um programa racional, uma metodologia racional, e a mudança ela se dá por uma escolha racional. A mudança, no caso, o copernicanismo. Ou seja, ele estava num período de degeneração porque não predizia nada de novo e precisava utilizar cada vez mais de recursos ad hoc. O copernicanismo, ao contrário, possibilitava predições novas e inesperadas que sucederam. Dessa maneira, houve novos adeptos ao copernicanismo original. Finalizando, que eu procurei apresentar para vocês de uma maneira muito rápida, muito sucinta, claro, é muito mais complexo que isso, mas elas são duas abordagens filosóficas. Existem outras abordagens filosóficas, né? São duas. Uma, a cuniana, duas abordagens sobre o mesmo fenômeno, tratado em linhas gerais do copernicanismo. Uma abordagem acuniana, que valoriza o elemento histórico e diz que os elementos somente lógicos ou racionais não são suficientes para entendermos a mudança científica. Entendemos mudança científica como saímos, por exemplo, do geocentrismo para o heliocentrismo. São necessários outros elementos sociais, psicológicos, etc., para entendermos a mudança científica. Isso no sentido de fazermos uma história da ciência. Por outro lado, vimos também, de uma forma muito rápida, a visão de Lactus, na qual a visão histórica não é necessária, a visão histórica é necessária, perdão, mas entender a mudança científica, além dos aspectos eminentemente racionais, não traz nada de saudável, vamos dizer assim, para a história da ciência. Ou seja, a história da ciência pode ser explicada somente pelos seus aspectos racionais, ou como ele chama, de internos, e não apelarmos para fatores externos à ciência. Muito obrigado. Bom, espero não ter passado muito tempo. Vamos abrir para as perguntas, então, Ademir pode. Claudemir, é muito interessante essa distinção, né, entre a visão de Kuhn e a visão de Lactus, né? Mas eu queria que você deixasse claro, talvez com um exemplo. Por exemplo, se a gente pegasse no copernicanismo, né, ou logo posterior ao copernicanismo, a gente estuda que teve o modelo de Tycho Brahe, né? O modelo de Tycho Brahe era um modelo híbrido, né? Nem era aristotélico, nem era copernicano, né? Então, a gente poderia classificar o modelo de Tycho Brahe como o programa, digamos assim, de Tycho Brahe como sendo um programa degenerativo no sentido de Lactus, porque aparentemente ele tenta se estabelecer, né? Mas ele não consegue, enquanto que o copernicanismo
termina se estabelecendo, né? Porque aí vem os trabalhos de Kepler, de Galileu, etc, Newton. Mas então, como você podia dar dois exemplos simples por exemplo, de uma visão de Kuhn que possa ser que justifique essa visão dele dos elementos externos ao programa de pesquisa que vão estabelecer o novo paradigma, e se isso realmente se sustenta, ou se essas duas visões são apenas, talvez, visões parciais, no sentido de que a pesquisa científica, na realidade, e o progresso científico é muito mais complexo do que isso, que você não poderia, talvez, com um único esquema, dizer como é. Você teria traços, talvez, de como se dá o desenvolvimento. Mas para quem faz ciência, de fato, parece que a coisa... por exemplo, Kekulé, quando foi determinar a estrutura do benzeno, ele sonhou com a cobra mordendo o rabo. E aí eu disse, não, é hexagonal. Mas a associação, qual é o racionalismo que existe? Então você é tendente a dar razão a Kuhn, né? Que você tem elementos externos que vai determinar a tua escolha, às vezes, né? É como os indianos falam. Às vezes você, em vez de pensar com a cabeça, você quer resolver um problema muito difícil, você pensa com o estômago. Porque o estômago é aquela parte mais primitiva do ser humano. Então, às vezes, a solução ela vem da parte mais primitiva e não do racional. Quer dizer, a gente fica com a tendência a dar razão a Kuhn. Mas, por outro lado, na pesquisa prática, a gente vê que existem visões que estão competindo e tentando se estabelecer como programa de pesquisa. Então, nós somos tendentes a dar razão a Lakatos. Eu queria que você fizesse qual é o status disso hoje, dessas duas visões, qual é o status dentro da epistemologia da ciência? Obrigado, Demir. Boa, excelente pergunta. Eu acho que dentro da filosofia da ciência hoje, esses grandes modelos, né? Modelo kuhniano, de Lakatos, de Laudan, de Feyerabend, etc., de uma certa forma, todos eles falham. Se você fizer estudos de caso, tem até um texto do Laudan que ele trabalha com isso, se você fizer estudos de caso, você vai ver que todos esses modelos têm problemas. O kuhniano vai ter, o de Lakatos vai ter, o de Laudan vai ter, e outros modelos também vão ter. O que eles podem fazer é enriquecer um pouco mais, vamos dizer assim, o nosso conhecimento sobre a ciência, e de fato, né, entender que a ciência é algo extremamente complexo. Mas, de qualquer forma, eu acho que essas visões elas são interessantes porque elas alargam as possibilidades da compreensão desse fenômeno tão grande, né, tão rico como é a ciência. Eu acho que pelo menos aquela visão tradicional, positivista, né, talvez ela não se siga, né? De que a ciência é apenas uma acumulação de conhecimentos, etc. A gente pode dizer que o programa... Não sei se eu respondi a sua questão, é extremamente complexa a sua questão, mas eu acho que ela é um debate ininterrupto, né? Mas o programa de Lakatos, com a ideia dessa competição, a existência do núcleo duro... ela é bem mais interessante sob o ponto de vista racionalista, né? Hoje, na cosmologia moderna, a gente tem uma teoria, quer dizer, um modelo que é baseado numa teoria fundamental, que é a relatividade geral. Então, dentro do modelo que a gente chama de concordância cósmica, você tem a relatividade geral. A relatividade geral seria o núcleo duro. Quer dizer, então você não tem uma mudança de paradigma na cosmologia enquanto você não combater o núcleo duro. Ora, para combater o núcleo duro, seria preciso mudar a relatividade geral. Tem pessoas que discutem isso, como mudar a relatividade geral. Entendeu? Então, aparentemente, quer dizer, pelo menos no meu ponto de vista, parece que a visão de Lakatos... na minha também. Eu também. Não, eu comungo mais uma visão de Lakatos, mais internalista, do que propriamente uma visão externalista da Thomas Kuhn. Eu acho que, em termos epistemológicos, a visão internalista ela é muito satisfatória para compreender as mudanças científicas.
talvez seja interessante são as pressões sociais sobre a ciência, que aí sim o papel de Kuhn se tornou importante. Não sei se ficou claro. Epistemologicamente, eu acho que a visão de Lactus ela é muito interessante. Dá para você trabalhar e entender a mudança científica apenas pelo seu caráter racional. O problema é o que modernamente, vamos falar, a questão dos valores, né? O que financia a ciência, quais são os interesses para a ciência, se a ciência é neutra, aí começa a entrar em uma série de questões modernas, né, vamos dizer assim, que talvez a visão de Kuhn seja interessante. Mas eu concordo com você, o Lactus é mais, sob o ponto de vista epistemológico, ele é mais interessante. O racionalismo de Lactus é distinto do racionalismo de Kuhn, né? Distinto. Ele não pode chamar irracionalismo de Kuhn, não pode, não é no sentido de que lógica, mas... O Kuhn é chamado de relativista em muitos momentos, né? Não só irracionalista, é relativista. Talvez seja um pouco exagerado, né? Eu acho que o Kuhn não tinha essa visão totalmente relativista. Mas, de fato, o Lactus, eu concordo, o Lactus é um programa mais interessante nesse aspecto, para explicar internamente a mudança científica, eu acho que... Mais alguma pergunta? Com relação ao programa do Lactus, uma coisa que eu não entendi muito bem. Para ele, um núcleo duro seria algo único, ou um núcleo duro em uma teoria pode fazer parte daquele cinturão de proteção em outra teoria? Excelente pergunta. Se você para o Lactus, o núcleo duro ele é único, vamos dizer assim, não fará parte de um outro cinturão, né? O que você vai ter são vários programas, vários núcleos duros, vários programas de pesquisa competindo, né? Mas historicamente é aquele modelo, se você fizer estudos de caso, isso não se segue. Não lembro exatamente o que era, mas falava que tanto Ptolomeu quanto Copérnico seguiam o axioma platônico. O axioma platônico. Isso seria o núcleo duro, e aí, nesse caso... O Kepler não seria não estaria no núcleo duro. A teoria copernicana seria apenas a parte do cinturão. E depois, quando a gente analisa a própria teoria copernicana, a gente considera ela como se fosse núcleo duro para a teoria de Kepler, teoria de Tycho Brahe e etc. Eu particularmente, com alguns estudos que eu fiz com o Kepler, eu considero que o Kepler não seria copernicano. O Kepler não seria copernicano. Não sei se ficou claro. Quer dizer, não dá para aplicar essa visão do Lactus, ela teria que ser reformulada. Ou você teria que trazer um outro núcleo duro. Mas a gente não pode dizer que Kepler, na realidade, atacou o núcleo duro da visão geocêntrica, porque um dos núcleos duros da visão geocêntrica e da separação de mundos é que o movimento tem que ser circular. Mas para Copérnico também. Exatamente. Copérnico aceitou também esse. Ele não significou, na realidade, um rompimento completo com a visão geocêntrica. Não. Porque as teses aristotélicas ele mantinha. Ele manteve as teses aristotélicas. A circularidade, etc. Então ele mantinha muitas das teses. Então ele não foi. Tanto é que a gente, quando lê o livro dele, nós percebemos a cautela. Sim. A cautela com que ele escreve. Ele tinha medo também, claro, Sim. das consequências. Né? Exatamente. Mas ele é muito cauteloso. Né? Agora, uma coisa que Kuhn não analisa é porque Copérnico conhecia Aristarco, conhecia o trabalho de Aristarco, o heliocentrismo de Aristarco, que tinha sido sepultado historicamente. Eu entendo, mas é controverso, né, se ele conhecia ou não. Não se tem ainda uma certeza absoluta. Alguns defendem que não conhecia. Se ele conheceu através do Domênico de Navarra, né, na Itália, né, mas não tem nenhuma citação específica dele, né, conhecendo o Aristarco. Mas é complexo. Só para finalizar, acho que ele tinha pedido para fazer uma pergunta, né? Eu fiquei com uma dúvida no sistema do Lactus, que vai na linha do compromisso com a questão platônica. Eu queria saber como ele entende isso, tem esse compromisso com a questão platônica, porque me parece muito similar ao que o Kuhn
ao que vai criticar a irracionalidade criticada do Kuhn, que vai vir como valores, né? E afinal, como se tem esse compromisso? Você diz com o axioma platônico. Eu acho que esse problema do Lakatos, né? Qual o seu nome? Que o Enzo falou. Eu acho que esse é um problema do Lakatos. Seria muito subjetivo. Quer dizer, como é que você caracteriza o núcleo duro? Eu acho que a ideia é interessantíssima. Né? Mas no caso do copernicanismo, como é que você caracteriza o núcleo duro? Antigo, como o Ademir falou. Geocentrismo, né? Centralidade da Terra, movimento do Sol, esferas fixas, etc. e tal, e movimento circular uniforme. Né? Copérnico, ele não abandona o circular uniforme. Quem abandona é o Kepler. Então aí você teria um outro núcleo duro com Kepler. Então não é um programa copernicano, né? Então ele também era aristotélico, então é muito confuso. Só um parênteses. O Laudan, por exemplo, construiu um outro modelo, né? Um modelo reticulado, ele procura fazendo que as mudanças elas são paulatinas, né? As mudanças não são de núcleos, né? Você muda algo, depois você muda outro, etc. Para tentar dar conta desses problemas. É complexo. Bom, vamos agradecer o professor Claudemir mais uma vez? Eu que agradeço. Muito obrigado.